essa noite eu quero trazer uma palavra. É uma palavra de alerta para a igreja, para os amigos, e ao mesmo tempo uma palavra de reflexão, que você possa ruminar essa palavra. Se alguma coisa por acaso você não concordar com o que eu venha falar aqui, que você me procure depois para conversar comigo. Não saia reclamando com um ou outro sobre o que você ouviu. A Bíblia diz que nós temos um problema com o irmão, vá ao irmão e resolva o seu problema. Amém? Abra a Bíblia de vocês aí. Na palavra de Deus está em Hebreus 12, no versículo 14. Mas eu vou ler aqui muitos versículos e vou ler um bocado aqui da minha mensagem por causa do tempo. A oração que eu faço a Deus nesta noite, nesta hora, é que Ele converta, talvez para alguns, as muitas palavras que irei falar, que Ele converta isso em bênção para a sua vida. Preste atenção. Você adolescente aí atrás, jovem, de cabecinha baixa, que não sei se está olhando para o celular ou para que você está olhando, olhe para mim por 1 hora, 40 minutos. Olhe para o que Deus quer falar para você. Saiba que quando você está numa reunião dessa, de olho no celular, você pode ter certeza que o diabo está rindo na sua cara. Ele está adorando o seu procedimento. Vamos ler aí o que está em Hebreus 12, 14. Vamos lá. Pois esta... Então leia o versículo 12 aí. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Você não precisa nem de anotar nada, porque essa mensagem amanhã estará no site da igreja. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, na primeira parte do versículo 3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, eu tenho visto nesses dias e por muito tempo muitos pregadores falarem sobre muitos assuntos, principalmente curas, prosperidade financeira, palavras encorajadoras que vão ao encontro da necessidade de seus ouvintes. Mas muito pouco eu tenho ouvido, e até digo que quase nada, acerca desse assunto de santificação, a necessidade que nós temos de viver uma vida de santidade. É muito raro você ouvir isso. Como diz, isso não dá ibope. Se pregássemos aqui cada domingo sobre cura, sobre área financeira, e em Cristo você vai ficar rico, talvez isso aqui estivesse cheio. Mas nós temos pregado a palavra de Deus, exortado a igreja, mostrado aquilo que Deus quer para nossas vidas. Esse assunto de santidade, irmãos, talvez para alguns seja um tanto até maçante. O povo ouvir isso. Pode ser um assunto que para muitas pessoas tem largado de lado. Muitas pessoas às vezes não têm se incomodado com essa questão de viver uma vida santa na presença de Deus. Entretanto, irmãos, eu quero dizer nesta noite que a santificação é de extrema importância para todo homem. Quando eu digo homem, homem e mulher, no sentido genérico. Porque se a palavra de Deus, que nós lemos aí em Hebreus 12, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É certo que se nós
não nos santificarmos, não seremos salvos. Preste atenção, chegue à sua conclusão ao final do que eu vou te dizer. Irmãos, há 3 elementos que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessários para a salvação de todo homem. 3 elementos: regeneração, justificação e santificação. O que é regeneração? Rapidamente, é uma mudança radical, operada por Deus, operada pelo Espírito Santo de Deus, no interior do homem, no nosso interior, que se realiza quando o homem crê em Jesus, quando o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você tem sido, não quero aqui, a minha mensagem não vou dizer quem é santo e quem não é santo, longe disso, mas eu quero dizer nesta noite, se você tem sido um adúltero, um prostituto, um mentiroso, um enganador, um corrupto, um defraudador, um ladrão, um sonegador de impostos, um fofoqueiro, um maldizente, seja lá o que for, alguém, que causa escândalo a irmãos com seu modo de viver, sua aparência, e tantas outras coisas, ou até mesmo alguém que se acha muito perfeitinho, como aquele homem de Marcos 10, 17 a 23, que se achava íntegro porque cumpria a lei, quando foi questionado por Jesus, mas que estava com seu coração preso aos bens, ao seu nome e à sua posição que ocupava na sociedade. Irmãos, é preciso se arrepender e aceitar a Jesus, para ter um novo coração, para ter um coração transformado, ter uma nova maneira de viver, uma maneira de viver baseada agora nos princípios da palavra de Deus, que é a regra de fé e prática de todo aquele que diz que é crente. Eu sempre digo, quando eu não conhecia Jesus, eu me achava um homem perfeito, porque o que eu considerava de pecado era roubar, matar, beber e fumar. Essas 4 coisas eu nunca fiz. Sei o gosto da cerveja, porque com 8 anos enfiei o dedo no meu copo do meu pai e lambi, para nunca mais. Então eu me achava um cara muito perfeito. No dia que eu aceitei a Jesus, eu fui ver que porcaria que eu era. Já contei isso para vocês. Uma vez entrei na sala do meu chefe, quando eu era empregado, e ali conversando com ele, resolvendo problemas. Ao sair, a borracha dele estava em cima da mesa, novinha, porque você já viu o diretor trabalhar? Novinha, e eu com a minha toda. Aí quando eu levantei, eu fiz assim, troquei a borrachinha e saí. Quando eu cheguei à porta, o Espírito de Deus me incomodou. Rapaz, você está roubando algo que não é seu, é uma besteira, mas não é seu. Eu voltei, eu devolvi e falei para ele, eu estava levando, mas eu sou um crente. O crente se incomoda com as mínimas coisas, porque o que habita nele, o Espírito de Deus, mostra. Se Deus não tem te mostrado, se Deus não tem incomodado o seu coração, sonda o que você tem sido diante dele. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a salvação é dom de Deus, mediante a fé em Jesus. Está lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia também nos mostra que é Deus Pai quem nos leva a Jesus. Diz lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, Jesus falando, esse virá a mim.
Irmãos, lendo esses textos, por muitas vezes, e vendo que a salvação provém única e exclusivamente de Deus, não é mérito nosso, eu nunca entendi muito bem por que Deus salva uns e não outros. Eu nunca entendi muito bem porque um dia o Senhor me alcançou e não alcançou o meu irmão que já partiu, porque ele, em matéria de justiça, era muito melhor do que eu. Eu nunca entendi isso. Agora, sabe qual é a resposta que Deus me mostrou? Quem me fez entender essa questão foi o grande professor de teologia sistemática, o Langston. Ele ensina lá sobre isso. E ele diz, João 16:8. O que disse Jesus lá? 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo de Deus. Ele que vem convencer o homem do pecado. Então, irmãos, é o Espírito quem convence. É o Espírito de Deus que nos convence. Agora, hoje, nesse exato momento aqui, você pode ter certeza que de alguma forma o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Ele está te convencendo dos seus pecados. No original grego, esse convencer é mostrar para alguém a sua falta. E Jesus está mostrando para você. A palavra, quando sai da boca de Deus para os seus ouvidos, ela tem um fim. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Não volta. Você pode até escondê-la. Estou mostrando. Certa ocasião, perguntaram a Pedro: que faremos para ser salvos? Está lá em Atos 2:38. O que Pedro respondeu para eles? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Estou pulando o versículo, mas está tudo dentro do versículo. Arrependei-vos. É isso que nós precisamos fazer. Agora, irmãos, cabe a você se arrepender e aceitar a Jesus ou não. Jesus te mostra. Ele não viola. É por isso que você olha assim, por que ele é salvo e o outro não é? É porque Jesus mostrou aquele ali, o pecado da vida dele, e ele aceitou, ele se arrependeu, ele entendeu que ele é um pecador, que ele carece da graça de Deus e se entregou a Jesus. O outro não. Ouve, sabe que está numa vida porca, miserável, mas continua no chiqueiro. E esse Deus não pode salvar, porque Deus nos criou livres. Deus nos criou com livre-arbítrio. Ele faz a pergunta lá em Lucas 12:20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para quem você está preparando a sua vida? Irmão, se você fechar os olhos nesta terra, e você vai fechar e reabri-lo no inferno, não será por culpa de Deus, mas não será mesmo. Ele está mais uma vez hoje incomodando meu coração, o seu coração, para que você, por sua livre vontade, escolha e decisão, que você o aceite. É o que diz lá em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo constantemente. Cada vez você ouve isso, cada vez você ouve a palavra de Deus, você liga a televisão num programa evangélico que às vezes até vergonha de assistir, mas é uma forma que Deus está falando. Então retenha o que é bom e joga o que não presta fora, mas não rechaça não, porque é isso que o diabo quer. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha a liberdade que ele te dá. Abrir a porta, ouvir o que é minha voz, né? E abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Irmãos, regeneração é o que a Bíblia chama de novo nascimento, que está lá em João 3,3. Em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento é o momento em que a pessoa se torna uma nova criatura, se torna um filho de Deus. Outro dia eu estava com minha filha lá no cartório e estava lá. Eu esqueço essa frase, como é que é? O registro faz o cidadão e o batismo faz o cristão. Eu olhei para ela e falei assim: olha que mentira, safada, deslavada. Batismo faz cristão coisa nenhuma. Isso é engano do diabo, para enganar a sua vida, para dizer que você é um cristão, é um filho de Deus. Você pergunta a alguém que não conhece Jesus, todos eles vão dizer: eu sou filho de Deus. Quando a Bíblia diz que só é filho de Deus quem aceita Jesus, o senhorio dele sobre a sua vida. Fora isso, você é uma criatura dele, simplesmente uma criatura, porque foi criado por ele. Justificação, o segundo elemento. A justificação, irmãos, é um ato declarativo de Deus. Acontece no momento que Deus declara que o homem é justo, com base nos méritos da justiça do homem? Não, com base nos méritos da justiça do Filho dele, Jesus Cristo, que deu a vida dele naquela cruz, por mim e por você, pelo homem pecador. No instante que o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse exato momento, Deus Pai, por meio do sacrifício de Jesus, o torna justificado do seu pecado. Sobre Jesus foi toda a sua condenação, tudo sobre Jesus naquele madeiro. Você agora é um novo ser, é um novo homem que irá experimentar a cada instante a graça do Senhor em sua vida. O homem, irmãos, antes de crer em Jesus, ele não somente está debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus, como também da condenação. No momento que o homem crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Deus o declara livre da condenação e restaura esse homem à comunhão com Ele. Restaura por quê? Por que restaura? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 3,23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão no Éden, todos pecaram e todos foram destituídos da glória do Senhor. E aí é preciso ser restaurado. Irmãos, como a regeneração, a justificação também é um ato instantâneo, que se realiza quando o homem crê em Jesus como seu Senhor. No mesmo instante que o homem é regenerado, também ele é justificado. Essas duas coisas caminham juntas e ao mesmo tempo. A relação estabelecida entre o homem e a justificação, ou melhor, a justificação estabelecida a relação estabelecida pela justificação entre o homem e Deus, ela é eterna e jamais poderá ser destruída. Eterna. É por isso que salvação não se perde. Para com essa bobeira que volta e meia eu ouço jovem em crise, querendo saber que salvação se perde ou não se perde. Salvação não se perde. A justificação ela é eterna. E o terceiro elemento, a santificação, que é o nosso assunto principal. Irmãos, a santificação é a operação espiritual interna, é uma operação espiritual interna, por meio do Espírito de Deus, realizada por meio dele, no decorrer da vida de uma pessoa, quando essa pessoa aceita caminhar com Jesus no seu dia a dia. Santificação é essa operação do Espírito que vai proporcionar no seu interior aquilo que você era, aquilo que você pensava, aquilo que eu achava que só era um problema quem roubasse, matasse, bebesse, fumasse. Você vai entender muitas outras coisas, porque agora você é uma nova criatura e Deus vai te mostrar cada dia o que você realmente deve ser. Ele vai te convencer dos seus pecados.
A santificação, irmãos, é um processo. É na santificação que ocorre esse desenvolver progressivo da justiça divina, da justiça de Deus. É na santificação. Lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue, não somente a fim de nos regenerar e justificar, mas também com o propósito de nos santificar, nos tornar mais próximo possível do brilho da santidade dele. Eu botei que a luz desse auditório está acesa. Essa luz acesa aqui nos mostra que há aqui dentro, o que há aqui dentro. Se apagar ali, ó, escureceu, você não vê nada. O homem santificado tem uma luz própria, que revela ao mundo que ele é diferente. Como esse auditório não pode estar apagado, nós também não podemos deixar de testemunhar com o brilho da nossa alma transformada, que somos diferentes do que há no mundo. E isso, irmãos, é a santificação que vai nos proporcionar isso. Lá em 1 Pedro 1, 14 a 16, Pedro declara: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus quer de nós. Portanto, irmãos, Jesus não é só a nossa justiça, Ele também é a nossa santificação. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Às vezes a pessoa pensa: aceitei Jesus, fui regenerado, fui justificado, agora sou justo, e não precisa de fazer mais nada. A santificação também faz parte. Que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração, é a minha oração, porque o que eu posso é falar. Irmãos, mediante o seu próprio sangue, Jesus não somente lava a pessoa do seu pecado, mas também Ele separa essa pessoa do seu apego natural ao pecado e ao mundo, introduzindo nele um novo princípio de vida, irmãos, totalmente diferente, tornando essa pessoa na vida prática uma pessoa que se move, que tem o prazer de se mover na obediência e na dependência total de Deus. Irmão, ser crente não é ser um alienado, não. Esse é o conceito de muitos por aí. Vai um bando de Bíblia debaixo do braço, os alienados na vida. Não, o crente é o mais sábio do mundo, porque ele sabe para onde ele vai e ele não é bobo. A pessoa, irmãos, beneficiária dessa operação de Cristo, que é a santificação, desse trabalho do Senhor no seu coração, mediante o Espírito dele, é chamado nas Escrituras de homem santificado. Então, irmãos, todas essas três coisas, regeneração, justificação e santificação, olha aqui, presta atenção, se encontram em todo autêntico Filho de Deus. Todas as três coisas. O verdadeiro Filho de Deus foi regenerado, está justificado e está santificado. Se você nasceu de novo, e é por isso, nós somos chamados na Escritura de santos, porque ser santo é ser separado desse mundo para o Senhor, para viver debaixo dos cuidados dele. Então, se você tem essas três coisas, você é um salvo por Jesus. O verdadeiro crente tem que ter. Em João 6,37, Jesus disse, e aqui eu quero só abrir um parênteses para voltar: salvação não se perde. Quando diz lá: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que Jesus está dizendo com isso? Aquilo que o Pai regenerou, justificou, santificou, que me deu, ele pode cair, ele pode escorregar, ele pode meter o pé pelas mãos de vez em quando, mas de maneira nenhuma eu vou jogar fora. Ele é meu.
Filipenses 1,6, Paulo diz lá: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, falando para os irmãos lá, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Essa boa obra que começou e que vai completar é a santificação, que é um processo. Irmãos, quem é salvo é santo, está separado e está em contínuo processo de santificação. Não é um pecado que você cometeu que vai fazer você perder a sua salvação, mas não é mesmo. A santificação, essa operação do Espírito de Deus no seu interior, leva a pessoa a vencer suas fraquezas. Hoje, você, crente, tem uma fraqueza, várias, né? Você não tem uma, eu tenho várias, né? De vez em quando, talvez você tenha uma escorregadinha e prega uma mentirinha para se dar bem. Porque eu costumo dizer que na vida do crente o pecado tem que ser por escorregão. Jogar a casca de banana aqui, você sair andando aqui, pisar em cima, escorregar e cair, você escorregou. Você não se jogou no chão, você não caiu porque quis, você escorregou. E o pecado é assim: você não pode pecar porque quer. Você pode até pecar porque vacilou, não vigiou, escorregou e tombou. Mas a Bíblia diz o quê? Que o filho dele pode cair, mas prostrado não ficará. Bem? Então, irmãos, você tem uma fraqueza, não sei qual seja a sua fraqueza, você sabe qual é. Se você for um verdadeiro e autêntico filho de Deus, Ele vai te ajudar. Coloque a sua fraqueza nas mãos dele, ora a Ele, chore com Ele, não é aquela música, né? Chore com o Senhor e você verá que o Senhor vai trabalhar no seu interior e você vai ser um vencedor. Eu tinha uma fraqueza muito grande, acho que foi a maior fraqueza da minha vida, era não conseguir não olhar para um traseiro de mulher quando ela passava por mim. Eu sou hipócrita, e isso é normal, qualquer um está querendo saber muito bem, mas também não insisto em dizer, quando Derônios, meu discipulador, dizia: Júlio, o primeiro olhar ainda é natural, da carne, mas o segundo é a safadeza da sua vida. Você lembra, não? Eu não esqueço. O Filho de Deus não esquece. E hoje eu venci. Não posso dar bobeira, não. Não pensa que eu sou super-homem, não. Porque de vez em quando passo, olho para frente assim, para a cara, a vontade é virar o olho. Mas eu falei assim: não, eu sou teu, Senhor, me ajuda. Ele ajuda. Ele ajuda. Irmãos, Mateus 24:13 diz lá: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, somos salvos da condenação. Da condenação eterna nós já fomos salvos. O Filho de Deus já foi salvo, já está justificado. Nós estamos sendo salvos agora das nossas mazelas, das nossas fraquezas. Cada dia o Senhor está nos salvando. É o processo de santificação. Ele está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, e nós seremos salvos futuro. Salvos de quê? De uma vez por toda deste mundo tenebroso. Quem é salvo persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? É o versículo tradicional, todo mundo diz: salvação se perde porque o cara não perseverou. Quem é salvo persevera. Quem não persevera é porque nunca foi salvo, nunca foi um crente real, e sim um crente nominal. Carrega o nome de um cristão, mas na essência não é. Atos 13, no versículo 8 declara: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Adorá-la-ão quem? A besta. Irão adorar a besta aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, se o seu nome está escrito no livro do Cordeiro, Deus não apaga, porque Deus não comete erro.
Deus não escreve o seu nome no livro dele para depois dizer assim: eu me enganei, deixa eu raspar aqui o nome desse cidadão. Deus não faz isso não, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que você caindo ou não caindo, você é dele. Então, irmãos, salvação não se perde. Ou você é salvo, ou você não é. Eis a questão. Deus, após declarar a liberdade do homem através da justificação, Ele não volta a condená-lo. Ele não volta, Ele não se arrepende. Jamais. Você tem certeza da sua salvação? Só do seu coração. Faça essa pergunta para você. Você tem certeza? Porque uma das coisas que nos mostra que somos salvos é a certeza absoluta que temos: sou salvo. Se bater as botas aqui agora, estou com o meu Senhor. Você tem essa certeza? Se você tiver, amém. Se não tiver, pare, pense, rumina e tome uma posição com o Senhor. Irmãos, frequentar ou estar no meio da igreja não garante salvação para ninguém. Judas, o que traiu a Jesus, era um dos 12 discípulos. Olha só, era um dos 12 escolhidos pelo Senhor. Andou com Jesus, era tesoureiro entre os 12, mas o que aconteceu? Se perdeu. Foi para o inferno. E aí eu te pergunto, Judas perdeu salvação? Não. Ele nunca foi salvo, nunca foi um discípulo verdadeiro de Jesus. Ele era um perdido entre os 12. Como talvez pode estar você hoje aqui, um perdido no meio da igreja. Irmão, Jesus em João 70, 71 diz... errei o versículo aqui. João alguma coisa, 70, 71. Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para trair. O que você está fazendo aqui hoje? Fala, jovem, o que você está fazendo aqui hoje? Adolescente, velho, adulto, seja lá o que for. O que você está fazendo aqui hoje? Responda essa pergunta para você. Qual foi o motivo que o trouxe aqui nesta noite? Qual foi o motivo? Você veio com o motivo principal, adorar a Jesus? Esse é o motivo pelo que te trouxe aqui? Ou você veio expressar a sua gratidão pelo que Ele fez na cruz por você? E ter derramado o sangue precioso dele por você? Você já pensou que Jesus morreu por pessoas pecadoras, sem merecer nada dele, mas Ele deu a vida dele por você? Você veio por gratidão a isso? Ou veio buscar apenas satisfação para as suas necessidades? Irmãos, aquele a quem falta uma dessas três coisas, regeneração, justificação e santificação, não esqueçam disso, não é um verdadeiro crente aos olhos de Deus. E naquele grande dia, no dia do juízo final, quem for achado sem um desses três elementos, porque quem tem umzinho, tem os três, receberá a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Você já imaginou o que vai ser isso? Que terrível dia será isso, se você se encontrar nessa situação? A consciência sua, como vai te acusar de saber que hoje você esteve aqui, ouviu tudo isso, mas não se arrependeu, não deu valor, achou que continha, historinha da carochinha, e depois vai se encontrar num lago de fogo ardente. Você já imaginou? Pensa nisso. E é por estar declarado em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que eu quero fazer rapidamente aqui 7 apreciações
que definem a natureza precisa da santificação. 7 apreciações do que é a verdadeira santificação. A primeira apreciação que eu quero fazer: a santificação é a inseparável consequência da regeneração. É a inseparável consequência. Como eu já falei, já expliquei anteriormente, aquele que nasceu de novo, né, que foi feito uma nova criatura, recebe essa nova natureza, esse novo princípio de vida, passando a viver totalmente uma vida nova na dependência do Senhor. Viver na prática dos pecados, irmãos, não faz mais parte da vida de quem recebeu Jesus. Essa transformação é chamada regeneração. Agora, preste atenção. Uma regeneração que permite que uma pessoa viva, uma regeneração que permite uma pessoa viver descuidadamente no pecado ou no mundanismo, é uma regeneração falsa, inventada até mesmo por teólogos cristãos, sem inspiração divina. É uma regeneração jamais mencionada nas Escrituras. Onde não há santificação é porque nunca houve regeneração. Onde não há vida santa, não há novo nascimento. Aprenda isso. Não existe regeneração sem santificação. Talvez você possa achar essa palavra dura. Eu confesso que eu estou suando, porque não é fácil. Porque eu sei quando a palavra sai dura da boca de um profeta, por muitos ela é bem aceita, mas também por muitos, às vezes ela é rechaçada, criticada. Mas isso se faz necessário, irmãos. Isso se faz necessário. Hoje, mais uma vez, você se torna um indesculpável na presença de Deus. Seria muito fácil sermos aqui falsos, para falar só coisinhas bonitinhas que agradam o coração de vocês, para estar enchendo isso daqui, para estar arrumando dízimo, vamos arrumar mais receita para a igreja. Não estou preocupado com isso não. Nós estamos preocupados com a sua vida. É saber que o dia que você morrer, o dia que eu morrer, o resto da igreja estará lá no cemitério, louvando a Deus, porque mais um subiu. A minha mãe está lá aguardando a morte, 90 anos de idade, 75 anos de fé. 75 anos de fé, sofrendo que nem um, sei lá, mas está lá. E todo dia eu oro com ela, baixinho para não escutar, que eu não sei se ela está escutando ou não, mas eu falo: Senhor, me perdoa, mas leva minha mãe, porque eu não aguento mais ver esse sofrimento dela. Porque na hora que fechar o olho, aí sim ela vai começar a viver a verdadeira vida, que não é essa desse mundo. Irmãos, isso que eu estou falando está lá corroborado por João, lá na primeira carta de João 3,9, quando ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, pecar e viver na prática do pecado são coisas totalmente diferentes. Espero que vocês tenham aprendido a mensagem do Derones domingo passado aqui. Eu não estive não, porque eu estava no hospital, mas como sou eu que gravo, coloco na internet. Eu ouvi a mensagem do Derones 4 vezes. Primeiro porque ele fala pouquinho, falou 30 minutos, então ficou fácil de ouvir 4 vezes. E segundo, porque foi uma palavra maravilhosa. Irmãos, atentem para essas coisas.
Esse encontro de hoje, você está aqui não é por acaso. Você não veio aqui por acaso. Eu não creio no acaso. Você veio aqui, você está aqui, porque Deus queria falar essa palavra do seu coração. A segunda coisa que eu quero falar, a segunda apreciação sobre a santificação, é que a santificação é o resultado invariável, não varia, não muda, da nossa união com Cristo, que a verdadeira fé confere a um crente. É o resultado invariável. Não tem jeito, irmãos. Se eu e você somos um com Cristo, como diz Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos santos, somos separados. E se somos um com Cristo, não existe a mínima possibilidade de nós não sermos santificados. Não existe. Não existe. Não existe a mínima possibilidade de você não crescer espiritualmente. Não existe. Porque é garantia dele. Jesus diz lá em João 15:5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está vendo? Quem que dá fruto? Aquele que permanece nele e ele em nós. Dá fruto. Se você não está dando fruto, é porque Jesus não permanece em você. É porque Jesus não está em você. Porque se estiver, não tem como você não frutificar. Não tem como. A questão, irmãos, é saber o que Jesus representa para você. Essa é a questão. E que só você pode responder. O verdadeiro crente que conhece a Jesus de fato, ele é transformado pelo Espírito de Deus, que habita no interior. E essa transformação, ela é manifestada através das suas ações, das minhas ações. São as nossas ações que manifestam o que nós somos. E essas ações não são ações de pecadores não arrependidos. Não são. Não são mesmo. Eu pergunto aqui nesta noite, porque aconteceu comigo. Quantos choraram pela derrota do Brasil frente à Alemanha? Irmãos, como doeu, né? Quando eu falo doeu, minhas filhas me matam. Pai, doeu. Como doeu a derrota por 7-1. Poderia ter sido por 1-0, acho que não choraria tanto. Mas 7-1, aquilo foi terrível. Como foi difícil assistir a final sem ver o Brasil na final. Não foi? Como é que doeu não gritar que somos hexa? Escutar os alemães gritando somos penta? Não foi doloroso? Eu pelo menos derramei lágrimas. Irmãos, eu quero dizer que esse choro, naquele dia quando eu chorei por isso aqui veio na minha cabeça. Será que eu choro desse jeito quando eu peco? A gente chora pelas coisas seculares, mas pelos nossos pecados costumamos não chorar. E esse choro, esse sentimento de dor, deveria ser pelo arrependimento dos nossos pecados, quando nós os cometemos. Irmãos, pecados são todas as nossas ações incompatíveis com os ensinamentos de Jesus estabelecidos na palavra dele. Isso é que é pecado. Fala-se muito de pecado. O que é pecado? É aquilo que está fora da palavra. A Bíblia diz que você deve amar o seu irmão, porque senão, se não amar... Então, se você não ama o seu irmão, você está em pecado. A Bíblia diz que você não deve roubar. Se você rouba, você está em pecado. E assim por diante. Então, irmãos, a questão é Bíblia.
A questão é Bíblia. E aí eu pergunto, você lê Bíblia? Vocês aí que gostam muito do Facebook, quase 24 horas por dia, quando não está comendo e dormindo, do Facebook pendurado, você lê Bíblia? Ou o Facebook é sua Bíblia? E aí eu pergunto, como é que você quer crescer? Como é que você quer ser santo? Como é que você quer não pecar? Ah, mas eu não consigo. Claro que você não vai conseguir nunca. Você não se preocupa com as coisas de Deus, nem para saber o que é, o que não é. Irmãos, quando eu falo assim, você, estou falando porque pode ter alguém aí, eu espero que ninguém aqui seja assim, mas eu não sei quem é quem. Então, irmãos, não meditar na palavra de Deus é uma postura de alguém que não conhece a Jesus. É por isso que não medita. A união com Cristo que não produz qualquer efeito sobre a mente e a vida de uma pessoa. Presta atenção nisso, irmãos. A união com Cristo que não produz modificação em nossa mente não passa de uma união meramente formal e indigna diante de Deus. Irmãos, a fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter do homem não é melhor do que a fé dos demônios, não é diferente, é uma fé morta, não é dom de Deus, não é fé daqueles que são eleitos de Deus. Onde não há santificação da vida, não há fé real em Cristo, porque a verdadeira fé constrange a pessoa a viver para o Senhor, movido por profundo senso de gratidão pela redenção recebida. Essa é a verdadeira fé. João 3,3 diz lá: e assim mesmo se purifica todo o que nele está, todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmãos, aquele que é purificado pelo sangue de Jesus, aquele que busca viver uma vida de santidade, ele anda na luz e não anda nas trevas do pecado. Sonde por onde você tem andado. A terceira apreciação que eu quero fazer nesta noite sobre a santificação. Presta atenção, não conversa, não fica rindo, olhando para o lado, não. Presta atenção. Você tem a oportunidade hoje de ter uma vida transformada. A terceira apreciação, irmãos, a santificação é a única indiscutível evidência. Olha só, hein? A santificação é a única e a indiscutível evidência da presença habitadora do Espírito Santo de Deus na vida do homem, que é algo essencial para a salvação. É condição sine qua non. Não existe outra forma. Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ou se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ponto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Viu? O que Paulo fala aqui? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito dele habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito, é porque não é dele. É a Bíblia. Talvez você diga: eu não sabia disso. Claro, leia a Bíblia, você vai saber, e Deus vai falar com você, e aí a mudança vem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, fala, transforma. Essa é a palavra. Irmãos, o Espírito Santo nunca permanece dormente, dormindo na vida de uma pessoa, nunca. Pelo contrário, né? Na vida da pessoa, o Espírito de Deus torna a sua presença conhecida pelo fruto que faz brotar do seu coração, no caráter, na sua vida.
se manifesta. É o homem transformado pelo Espírito de Deus. Lá em Gálatas 5, 22, 23 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cadê? Você tem essas coisas? Eu tenho essas coisas? Cadê o domínio próprio sobre o pecado? Cadê o domínio próprio? Se você não conseguir se dominar, de não abrir um celular na reunião, como você vai se dominar em outras coisas? Como? Outras coisas mais prazerosas. Como? Irmãos, sempre que essas virtudes de Gálatas 5 aparecerem presentes, forem presentes na vida de alguém, é porque ali está o Espírito de Deus. Onde essas virtudes não aparecem, Deus não está. Podemos, irmãos, comparar o Espírito com o vento. Você vê o vento? Você não vê. Mas você sabe que ele existe por causa dos efeitos dele. Você olha as ondas do mar, você olha as folhas balançando. É assim que a gente faz em casa? Está ventando hoje? Você olha para a árvore. Tá não, está paradinho. São os efeitos do vento. Você sente no seu corpo. Vocês estão vendo o vento aqui atrás de mim? Não estão. Mas eu estou sentindo o vento de cima. Ele está aqui, ele está presente. Então, irmãos, olhando para isso também podemos entender, podemos perceber, saber que o Espírito está presente em uma pessoa. Através de quê? Através dos efeitos que ele produz na conduta dessa pessoa. Aí você vê, esse é o homem de Deus. Irmãos, é insensatez imaginar que temos o Espírito se não estamos andando nele. É uma insensatez tremenda. Lá em Gálatas 5:25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar em obediência e submissão a Deus, a palavra dele. Quando falamos a Deus, é tudo através da palavra dele, porque a palavra dele que nos mostra, que nos determina o que nós devemos fazer e ser. Se você não anda nessa obediência e submissão a Deus, provavelmente é porque você não tem o Espírito dele. A santificação, irmãos, é o selo. É o selo estampado sobre o povo de Deus. Pelo Espírito dele, que nós somos filhos dele. É o selo. Quando você pega uma cartinha do correio, hoje em dia nem existe mais isso, eu acho. Muito pouco. Aliás, tem muito. Você olha para a carta, você pega, olha o selinho. Carimbinho, de onde é que está vindo? Romanos 8,14 declara lá: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você só é guiado se ele estiver em você, porque sem santificação você é apenas um crente nominal. Só isso. Você não é um crente autêntico. A quarta apreciação que eu quero fazer, são 7, é que a santificação é algo pelo qual todo crente é responsável. Eu aceitei Jesus, estou regenerado, fui justificado, preciso fazer mais nada. É só fé em Jesus. Irmãos, todo homem sobre a terra é responsável diante de Deus. Todos os perdidos ficarão sem desculpa naquele dia. Preste atenção nisso. Todo homem, todo aquele que não é crente, todo homem, não todo crente, tem capacidade de perder a sua alma. Porque se eu disser que o crente tem capacidade de perder sua alma, eu estou fazendo uma tremenda heresia. A salvação não se perde. O
crente não perde. Mas todo homem que não conhece a Jesus, ele tem o poder de perder a sua alma. Ele tem essa capacidade. Em Mateus 16, 26, Jesus disse aos seus discípulos: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? É a pergunta que Jesus faz. Então, irmãos, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Trabalha que não miserável, estuda. Estou dizendo que você não deve trabalhar nem estudar, não, você tem que fazer tudo isso. Mas o seu coração só está nisso. É só nessas coisas que ocupa o seu coração. Como é que eu vou fazer para ser bem sucedido? E aí ele diz: o que aproveitará isso tudo? Se você for tudo isso, agora é o bam. Mas e aí, como é que está a sua alma? O que isso vai ser para você? Uma vez, antes do irmão Valdir morrer, ele falou, né? Não murmurando, reclamando isso não, mas ele questionando: o que adianta tanta sabedoria de Deus, tanto estudo? Você sabe o que adiantou? Ele agora está lá. Aqui não adianta nada. Adianta por pouco tempo, mas você vai passar. E talvez daqui a alguns anos ninguém lembra do seu nome. Irmãos, os crentes são particularmente responsáveis por sua vida, estando sob a obrigação toda especial de viver vidas santas. É obrigação nossa. Sabem por quê? Porque os crentes em Jesus não são como os não crentes, que são mortos, são cegos. A Bíblia diz que é morto espiritual, é cego. Não são renovados espiritualmente. Conhecem muito bem as coisas seculares, a ciência, mas as coisas do Espírito para eles são ocultas. Portanto, de quem será a culpa? Se esses chamados crentes não forem santos, de quem será a culpa? Se não deles mesmos. Só deles. Sobre quem poderão lançar acusação se não estiverem santificados? Sobre quem? Só sobre nós mesmos. É responsabilidade nossa. Deus, que aos crentes conferiu graça e um novo coração, bem como uma nova natureza, um novo modelo de vida, Deus privou-os de toda possibilidade de desculpa se não estiverem vivendo uma vida de santidade. Você não tem desculpa. A responsabilidade de se santificar é minha e sua. E o texto principal é esse aí: seguir a paz e a santificação. Seguir. Seguir é verbo, está no imperativo, é ordem. Cabe a mim, cabe a você obedecer. Façamos a nossa parte, que o Espírito de Deus vai fazer a dele. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que não diz, seguir a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando você olha o mundo hoje em guerra, tanta desgraça acontecendo, podia estar aqui, seguir a paz, senão você não vai ver o Senhor. Mas não, ele diz seguir a santificação, porque um homem santificado, ele desfruta e proclama a paz. A paz é uma consequência. A quinta apreciação que eu quero fazer nessa noite sobre a santificação é que a santificação é algo que admite crescimento e que pode ter graus, ter níveis. Um homem pode subir de um nível para o outro na sua vida de santidade, estando muito mais santificado em um período do que outro.
pode estar mais santificado do que outra pessoa. Na vida do crente, a santificação é um processo gradativo e contínuo. Do dia que você aceita Jesus até o dia que você morrer sobre essa terra, é um período onde o Senhor estará trabalhando no seu interior, produzindo em você um novo caráter, fortalecendo a sua vida. Esse é o sentido da oração que Jesus fez em favor dos seus discípulos, quando ele usou as palavras lá em João 17, que diz assim: Pai, antes de subir aos céus, que ele orou ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. Jesus orou por nós: santifica-os na verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra é Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, se você ama essa palavra, se você ama esse livrinho preto que você carrega, aqueles que carregam, se você ama, você cresce, você é santificado. Se você ama essa palavra, estuda essa palavra, quanto mais você lê a palavra, você cresce. Às vezes, né? Jennifer está aí? Não, né? Está viajando. Volta e meia a Jennifer sobe aqui, daquele jeitão dela. E talvez algum irmão possa olhar assim: lá vai a Jennifer, parece que está querendo se aparecer. Não. A Jennifer vive num estado de graça. Aquela mulher ama o Senhor. Ela lê a Biblinha dela o tempo todo. E aquilo dentro do peito dela bate tão forte que ela fica ali formigando, querendo falar, querendo gritar, e às vezes pode até agir de forma inconveniente. Estou dizendo que ela age, não, mas pode agir. Mas é porque a palavra está nela, está borbulhando dentro dela. Em resumo, irmãos, nós vamos perceber mais as coisas, nós vamos conhecer mais, nós vamos sentir mais, vamos nos arrepender mais, crer mais, à medida em que nós prosseguirmos a vida espiritual, à medida que nós prosseguirmos nessa vida, e na proporção da nossa proximidade e intimidade com Deus nessa caminhada. Na medida que você se aproxima de Deus, na medida que você busca Deus, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. À medida que você busca o Senhor, você cresce. E aí as coisas clareiam, as coisas se tornam mais visíveis. Certamente, irmãos, é pela falta desse processo espiritual e proximidade de Deus que muitos cristãos estão por aí se deleitando no pecado, ou então nem aí para nada em relação a Cristo e a sua igreja. Quantos chamados irmãos sem compromisso algum no seu grupo familiar, compromisso nenhum, não sabe nem que existe grupo familiar na igreja. Às vezes pode aparecer aqui, talvez, nos seus encontros dominicais apenas para rever irmãos e colocar as conversas em cima. Pensa. Estou dizendo que é isso não, mas é inadmissível um crente, um filho de Deus, que no seu coração não tenha a mínima vontade de estar no seu grupinho com outros irmãos, orando, se alegrando, festejando. É inadmissível. A santificação nos leva ao crescimento, e é isso que Pedro nos exorta em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei.
Pedro nos exorta a isso. E Paulo em 1 Tessalonicenses 4:1 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Portanto, crentes, não se acomodem, não. É preciso continuar progredindo. Esse progresso é até aquele dia quando nós dissermos, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a sexta apreciação, penúltima, que eu quero fazer nesta noite: a santificação é uma coisa que não impede que o homem experimente um intenso conflito espiritual no seu interior. Não é porque às vezes você olha para uma pessoa, que a pessoa está caída, está batida, está arrebentadinha, igual arroz de terceiro, e que dali não é crente, não. Crente não fica assim, não. A santificação é uma coisa que não impede que você experimente um momento difícil na sua vida. Esse conflito interior, irmãos, é aquela luta no íntimo, lá dentro de você, no seu coração, entre as naturezas antiga e nova, entre a carne e o espírito, que diz a palavra de Deus, as quais são encontradas em todo crente. Lá em Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Carne e espírito se combinam, não se atraem. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, o profundo sentimento desse conflito, acompanhado de um forte desconforto no seu interior, não é prova de que uma pessoa não esteja santificada. Pelo contrário, esse sentimento de desconforto é um sintoma saudável da nossa condição espiritual, mostrando que não estamos mortos, mas que estamos vivos. Alguma vez chegaram para o irmão Valtinho e perguntaram: irmão Valtinho, eu estou preocupado, será que eu sou salvo ou não sou salvo? O velhinho olhou para a cara dela e falou assim: minha irmã, só o fato de você estar chorando, querendo saber se você é salvo ou não, é porque você é salvo. Porque quem não é salvo não está nem aí para querer saber disso. Então, irmãos, esse desconforto, e quando às vezes você fica aí, poxa, estou lutando, eu pequei ali, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, isso é uma prova de que você está vivo, que você não está morto, não. Se você está gostando da mulher do vizinho, ou de ninguém, ou muito menos sua, homem, né? E se esse sentimento te incomoda, que às vezes, meu filho, o bichinho está casado há anos aí, olha uma rosinha ali, mais bonitinha, mais enxutinha, e o olhinho fica meio, coraçãozinho meio apaixonadinho, e começa a travar no interior um conflitozinho. A minha rosinha está meio murcha, aquela dali está tão viçosa. E aí você trava uma luta. Isso é prova de que você é um crente, porque senão você estaria indo. Então, irmãos, o verdadeiro crente é alguém que não apenas desfruta de paz, mas que também experimenta guerra no seu interior. Lá em Romanos 7, 15 e 25, nós podemos ver esse conflito manifestado na vida de Paulo, no verso 24, quando ele exclama: desventurado, miserável homem que sou. Ele diz lá, por causa da luta interior dele. Irmãos, neste texto não está descrito a experiência de alguém recém-convertido, não, alguém novo na fé, um neófito, não, mas sim a experiência de um homem experimentado, um homem vivido, um homem que andava em íntima comunhão com Deus, e ele experimenta isso. Porque ninguém senão um homem desse quilate, como Paulo, poderia declarar no tocante ao homem interior: tenho prazer na lei de Deus.
O homem exterior está corrompido, é uma miséria, mas o meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Além dessa experiência bíblica de Paulo, nós temos tantas experiências de irmãos nossos, irmãos aqui, ó, meu, seu, quantas experiências nós temos disso. E uma das coisas que eu lembro muito, já citou aqui, e a gente não consegue esquecer, porque era de uma pessoa que marcou, que foi o irmão Valdir, quando uma vez aqui, de pé, de público, ele disse: eu estava no banco, passou uma mulher, e quando eu vi, eu meti a mão na minha cara, olha para o lado, o cara sem vergonha. Quem conheceu o irmão Valdir? Eu estou falando, citando o exemplo dele, porque é uma referência. Sabe o que aquele homem era diante de Deus? Mas ele não estava imune, como Paulo não estava imune, como nenhum de nós estamos imune. O que nós temos que ter é vergonha na cara. É isso que nós temos que ver. E a última apreciação é que a santificação é algo que será absolutamente necessário quando, como testemunha de nosso caráter no grande dia do juízo final, quando nós nos depararmos com o Senhor frente a frente, vai ser a santificação que será absolutamente necessária por testemunho do que nós fomos, nosso caráter. Será perfeitamente inútil chegarmos à presença do Senhor afirmando que cremos nele, a menos que nossa fé tenha demonstrado em nossa vida a santificação nas nossas almas. Será inútil. Irmãos, a santidade como evidência da nossa fé será a única prova aceita perante o grande trono. Quando os livros forem abertos, que o Senhor passar o dedinho dele fazendo a chamada, quando os túmulos entregarem os seus mortos, os seus ocupantes, quando os mortos e os vivos forem convocados ao tribunal de Deus, a santidade será a única evidência da nossa fé. Sem alguma evidência de que nossa fé em Cristo era real e genuína, ressuscitaremos apenas para sermos condenados. E aqui não podemos ver qualquer outra evidência que será aceita naquele dia, além da santificação. Por isso que ela é muito importante. Sabe, irmãos, esse assunto, ele é muito sério. Não emita opiniões antes de você ruminar. Sabe, o coração do homem é desesperadamente corrupto, diz a Bíblia. Às vezes nós colocamos certos padrões na vida da gente, de conhecimento, que parece que nós somos os donos da verdade. Leia, medite, ore, antes de você emitir um parecer. A questão não será como falamos e o que professamos, e sim como vivemos e o que fizemos na terra. Você sabe o que diz em Efésios 2,8, né? Que eu já li: pela graça sois salvos mediante a fé. É isso? Pela graça que somos salvos mediante a fé? Só por fé em Jesus? É isso que somos salvos. Mas é certo também o que está escrito lá em Tiago 2,26. A gente tem mania de olhar só um versículozinho, mas o que diz Tiago? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Fé sem obras não é fé. O problema é que alguns ensinam a salvação por meio das obras. Faça tudo, faça boas obras que você será salvo. Mentira. Não é a obra que te salva. O que te salva é a fé em Jesus. Mas aquele que tem fé em Jesus, ele faz as boas obras. A salvação, deixe isso bem guardado. A
salvação. Porque daqui a pouco você pode dizer que eu estou falando outra coisa. A salvação é pela fé em Jesus, mas as obras a acompanham. Irmão, se há algo certo sobre o futuro, é que haverá um julgamento. Haverá. Quantos compromissos nós temos aqui amanhã? Estamos aqui. Amanhã você tem compromissos sérios. A minha filha viajou, passou um ano fora estudando. O dia que ela viajou, eu contei no mês um ano. Já, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até agosto novo. Parecia uma eternidade. Passou. Está de volta. Está aí. O tempo passa. Para mim, para você, para todos nós, ele vai passar. Então, irmãos, a única certeza, a grande certeza é que o julgamento virá. O julgamento virá. E se há algo certo acerca do julgamento, é que as obras e os feitos dos homens serão considerados também e examinados diante do grande trono. Vai passar um filme de tudo na sua cabeça. João 5, 28, 29, Jesus deixou bem claro: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito, o que Jesus está falando, gente? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Fazer o bem aqui não é só o bem de ter aceitado Jesus, não. E fazer o mal é o que não tem Jesus, não. Porque tem crente por aí, chamado crente pelo menos, que envergonha. Paulo entendeu bem isso. Paulo entendeu muito bem isso, ao ponto de ele ensinar lá em 2 Coríntios 5,10: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo de Cristo. E concluo a minha mensagem. Hebreus 12:14, concluindo o nosso versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanta religiosidade existe que para nada serve. Gente, religiosidade está levando o mundo para o inferno. Isso é terrível se constatar, mas é uma vergonha, é uma realidade. Então, irmãos, quão imensa é a proporção de frequentadores de igrejas que se encontram em larga estrada que conduz à perdição. Que terrível pensamento é esse, mas é a realidade. Talvez hoje você tenha saído de casa na esperança de vir aqui ouvir uma mensagem que fosse fazer você sair daqui radiante, alegre. Ai, graças a Deus, o Senhor ouviu minha oração, você vai resolver aquele problema meu. Talvez você saiu dessa esperança. Talvez você esteja desempregado, necessidade de emprego tremenda, né? A necessidade da conversão de um ente querido seu. Eu vejo filhos de irmãos aqui que estão com sérios problemas. Talvez você esteja com uma dor, uma depressão que te persegue, sem paz, sem alegria. Talvez você veio aqui buscar a vitória na disputa de um emprego, ou sei lá, disputa do que seja lá o que for. Mas guarde o seu coração. Deus pode te dar tudo isso. O que você veio fazer aqui, Deus pode te dar. Não estou falando o contrário, não. Porém, o que Ele mais quer nesta noite, é o que Ele deseja, é que nós deixemos o pecado, deixemos a incredulidade de não crer nele e a religiosidade de lado e busquemos uma vida de inteira santidade, porque esse é o caminho para que ao final de tudo, de todas as coisas nessa vida, possamos adentrar ao verdadeiro espaço celestial. É isso que Ele quer. Esse é o desejo dele. Diz lá em 1 Timóteo 2,4: é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. É desejo de Deus que você seja salvo, mas Ele não pode manipular a sua vida.
Nós não somos bonecos, não fomos feitos boneco na mão dele. Ele poderia, por extrema misericórdia, não, olha aí, deixa eu soltar o vento do Espírito aqui, todo mundo vai. Mas ele respeita você. Ele não é como o diabo que às vezes massacra a tua vida. Ele é respeitoso, te deu livre escolha. Se almas não santificadas podem realmente ser salvas e ir para o céu, a Bíblia não é a verdade. A Bíblia não diz a verdade. Se isso puder acontecer, não obstante, a Bíblia é veraz e não pode mentir, porque ela é palavra de Deus. Este mundo que nos atrai com toda a sua beleza e seus prazeres vai passar. Eu fico vendo aí no Face a alegria de irmãos que estão para se casar. Eu fico só lendo. Flor minha, novos casados, flor minha flor. Tantas coisas que escrevem. Eu fico olhando assim, lindo, maravilhoso. Mas tudo isso vai passar. Um dia, em uma hora qualquer, nós vamos partir. E para onde vai? Você. Você sabe quem é você? Irmãos, você é o seu espírito. O homem é o seu espírito. O que vai deixar de existir nessa terra aqui é essa carne, esse corpo, essa carcaça que está abrigando o espírito que Deus deu. Se Deus nos desse a oportunidade de termos uma experiência de retirar do nosso corpo aqui agora o espírito, eu estaria aqui agora, meu espírito estaria aqui agora, olhando para minha carcaça em pé ali, caladinho, e eu aqui falando em espírito. Isso aqui é só uma carcaça. Então, irmãos, a alegre ou triste notícia para você nessa noite é que você não vai morrer, porque você é eterno, porque teu espírito é eterno, e a eternidade em que você vai viver poderá ser em ruas de ouro, ou mar de cristal, ou dentro de um lago de enxofre que não se consome para a eternidade. O que você quer? Não brinca não, não brinca não, não brinca. Morreu recentemente agora, não sei se foi um deputado, eu vi pelo Facebook aí, não sei se foi acidente também. Quem espera? Aí o candidato a presidente pegou um aviãozinho para ir para o seu encontro, para a sua reunião. Ah lá, não foi nem enterrado inteiro, foi enterrado os pedaços. Loucos, por isso que Jesus nos chama de louco. Nesta noite perderão a sua alma. O que tens preparado para quem será? É loucura brincar com as coisas de Deus. É loucura eu saber que, como tenho 53 anos, estou muito novo ainda, vou viver ainda mais. É loucura, porque aqui agora pode me dar um infarto fulminante e eu cair. E aí eu fecho, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe nessa noite, e que você possa responder para você, se você é santo, se você tem buscado essa vida de santidade, se você tem certeza da sua salvação. Pense, medite nisso, e tome uma posição de agradar a Deus. Tome uma posição, porque sem santificação ninguém verá o Senhor.